Seeker Sensitivity. Nós vamos falar desse movimento chamado de sensibilidade do buscador. As grandes e megas igrejas americanas, e isso já tem popularizado aqui no Brasil, tem utilizado de estimulações sensoriais para movimentar o sentimento de pessoas. Esse tema é tão importante que foi parte da conferência em 2017, onde tiveram R6 Pro e grandes nomes de pastores americanos. Vamos falar desse tema? Fica com a gente, que o estudo hoje é sério. Hilber, nós vamos falar hoje desse termo Seeker Sensitivity. Difícil, você não vai encontrar isso no YouTube, talvez. Nós vamos ser um dos primeiros conteúdos aqui em português e nós vamos falar dessa questão dos cristãos em busca do êxtase. Aliás, foi até tema de um livro, eu estava dando uma pesquisada, tem um tema de um livro chamado Cristãos em Busca do Êxtase. Então, muitas pessoas acreditam que sente a presença de Deus quando elas estão super estimuladas através de músicas, sons, canhões de luz. Eu até coloquei aqui, eu quero compartilhar com vocês antes de passar para você, ó, tá vendo aqui, ó, a pessoa tá aqui louvando, canhão de luz para tudo quanto é lado, paredes pretas, grandes emoções, notas menores, a gente chama de acordes menores, né, para mexer com a sensibilidade das pessoas, canhão de fumaça e tal. Não obstante a isso, ainda temos aí palavras ou ministrações com muita eloquência, grandes gritos para chamar o público a atenção, e isso tem mexido demais com o sentimento das pessoas. As pessoas geralmente saem desses cultos, Hilber, acreditando que foram tocadas por Deus, que Deus estava presente no culto, elas choram, elas cantam, se emocionam e acreditam que a presença de Deus estava exatamente através dessas hiperestimulações sensoriais. Isso é importante, né, Hilber? Sim, Pai do Senhor, Max. Isso é extremamente importante, como você falou. Isso começa lá fora e depois vem reverberando para o Brasil, porque todo o conteúdo gospel protestante, né? Os Estados Unidos é um grande celeiro, então ele começa a exportar tudo para o mundo, né? E essa ideia de hipersensibilidade, a gente vai ver na antropologia que não é bem o cristianismo que faz, mas outras religiões que usam disso, como, por exemplo, o xamanismo, que tem essa ideia de que eu me confundo o êxtase com o louvor à presença de Deus. Tem essa confusão, essa mistura, que ao eu sentir o êxtase, eu estou sentindo a presença de Deus. Isso é uma característica típica do xamanismo, não necessariamente do cristianismo. É verdade, eu tenho uma pessoa muito próxima da gente, assim, quase que vizinho, e me chamou para ir numa sessão na casa dela. Ela disse que ela recebia um xamã, e só que tinha que tomar um chazinho lá. Você sabe o nome do chá, não vou falar aqui, que eu não sei se isso bloqueia no YouTube. E eu falei, não, obrigado, eu não vou. Ah, porque eu falei, eu sou cristão, mas não tem problema, cristão pode participar também. Mas enfim, você modifica, né, a sensação, né, você desbloqueia, vamos dizer assim, desbloqueia o autocontrole da pessoa através daquele chá, que você sabe que é um chá alucinógeno, e aí você passa a sentir sensações diferentes, etc. Esse conteúdo, irmãos, confesso para vocês que demorou para a gente escrever, porque eu estava realmente relutante de falar sobre isso. Eu e o Uber já vimos aqui sobre as megas igrejas, gravamos sobre as megas igrejas americanas. Irmão, tudo que pinta lá cai aqui na nossa rede, já está por aqui, né, o movimento church dentro das igrejas. Não sei quem já assistiu sobre um documentário da Hillsong, quem já viu? Por isso que eu coloquei aqui, ó, até o Carl Lenz, que está aqui em cima, o movimento da Hillsong foi um movimento aí que tá no canal do streaming, né, mostrando o grande escândalo da igreja, a igreja que se tornou praticamente uma grande corporação no sentido de empresa. Então ela coloca pessoas à frente que são fãs, tá vendo? Então eles criam, na verdade, verdadeiros mitos, fãs, né, e as pessoas seguem tendem a seguir essas igrejas por conta dos fãs. O grande forte da Hillsong são os louvores, que não tem nada de mal nisso. As nossas igrejas cantam os louvores da Hillsong, mas eles colocaram como uma grande porta de abertura. Isso arrasta multidões. Então a igreja tende a se parecer muito com o mundo, para trazer o mundo para dentro da igreja, dizendo que isso é uma estratégia de evangelismo, e a gente percebe que a Bíblia não trata dessa forma as igrejas. A igreja é um local de congregar, né, onde nós estamos reunidos com os nossos irmãos em comunhão, no partir do pão, na graça, no conhecimento e para estudarmos as escrituras. Não é um local de evangelismo propriamente dito, pode ser utilizado para evangelismo, mas o objetivo da igreja é nos reunirmos para adorarmos a Deus
e aprendermos a palavra de Deus. Evangelismo é no dia a dia, né? Que eu falo que o culto começa quando o culto acaba, né, Hilber? O culto começa quando o culto acaba, ou seja, ali a sua vida vai ser pedras vivas, vai ser o livro, né, a Bíblia que o mundo vai estar lendo. Esse tema foi tão importante que ele fez parte da conferência em 2017, durante a Ligonier, na conferência National Conference nos Estados Unidos. E aí tiveram grandes nomes que falaram sobre esse tema. E tem temas ali pesados que eu nem vou tratar aqui. Eles falam até da morte de Ananias e Safira, que foi uma forma de Deus de impactar as pessoas que estavam agregando à igreja naquele tempo em busca de benefícios, mas não estavam em busca de arrependimento. Então Deus impacta ali na morte de Ananias e Safira. Você vê ali em Atos que a Bíblia fala que depois ninguém mais ousou se juntar à igreja naquele tempo, porque as pessoas ficaram com medo depois de ver a morte de Ananias e Safira, porque eles venderam o terreno e mentiram ao Espírito Santo do Senhor. Então você vê que parece que é até utilizado como uma estratégia de Deus para conter aquele crescimento, um crescimento da igreja que não era um crescimento homogêneo, né? Era um crescimento onde as pessoas vinham atrás daquilo que os apóstolos podiam dar, assim como Jesus arrastava multidões, mas Jesus mesmo dizia assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu mando, não faz aquilo que eu ensino. Tá lá eu não vou lembrar agora, mas tá aqui, acho que em Lucas 6,46, né? Porque me chamam de Senhor se vocês não fazem aquilo que eu ensino para vocês. Então, irmãos, hoje a gente pode ver, e não é muito difícil da gente ver, cristãos em busca de êxtase. Então, quando a pessoa se sente muito tocada, ela fala que Deus estava naquele culto. Então vamos começar pelo termo e o significado de seeker sensitive. É um termo utilizado para designar uma experiência do buscador, ou seja, para aprimorar a experiência sensorial e emocional do ser humano. Então, ali as pessoas utilizam técnica de hiperestimulação sensorial de forma a emocionar o espectador, ou atrair o espectador, né? Como eu te falei, as igrejas, como a Hillsong, que tem um caso aí no documentário, ela utiliza o louvor para atrair todos os jovens. E aí, não obstante disso, parece que eles têm uma grande quantidade de cristãos, mas eles não estão atraindo pessoas verdadeiramente arrependidas, eles estão criando fãs e não discípulos, né? Esse é o grande problema. Então as mega church, ou seja, as grandes igrejas, usam como método de atrair e fidelizar os seus seguidores. Muitas pessoas são atraídas por esses estímulos e acabam seguindo determinado movimento para se tornar membros de um grupo e se sentirem aceitas nessa comunidade. Olha só o destaque que eu dou aqui, irmãos. Esse sistema não é o sistema bíblico, ele gera seguidores ou fãs, mas não pode criar discípulos. Não é à toa que colocaram aqui um símbolo, um sex symbol chamado Carl Lenz, que as mulheres vinham para a igreja para ouvir Carl Lenz falar, o pastor Carl Lenz, sempre com roupas provocadoras. Certa vez nós vimos ali no documentário da Hillsong, ele vestia trajes de mais de $12 mil, né? $30 mil até. Então, assim, inspirava os seus seguidores e os seus fãs a utilizarem a ostentação. Isso nunca foi método bíblico e evangelístico. Então, eles atraíam multidões, mas eles não formavam discípulos. Cristãos em busca do êxtase. Então eu pesquisei e achei um livro desse mesmo tema, e ele vem sendo proposto pelas igrejas neopentecostais para atrair multidões. Essas igrejas oferecem uma experiência com Deus por sentimentos e emoções, e nesses ajuntamentos o objetivo principal é estimular os sentimentos e sensações através de músicas, imagens, eloquências na fala, né, do ministro, paredes pretas, em alguns casos técnicas de hipnose. Técnicas de hipnose eu vi numa igreja americana, era descendente de uma igreja brasileira, e o cara fala múltiplas vezes, depois ele vai e te pede uma oferta. Então é utilizado aquilo como uma técnica de hipnose. Eu ouvi falar isso de uma psicóloga, ela falou, olha, quando você usa ato vagamente repetitivo dentro de um sermão, depois lá no final você usa uma palavra que é um gatilho mental para acionar aquilo que ele quer que você faça. Então isso é chamado de técnica de hipnose. Deus não fala de fora para dentro, então eu quero dizer assim, das pessoas que se sentem super emocionadas, gritando, rodopiando. Tem igrejas que eu já fui embora. O culto começa, as pessoas começam a rodopiar, não existe ali nenhum tipo de coerência bíblica, não existe nenhum tipo de liturgia que se compare com as escrituras, e as pessoas gritavam e rodavam, e eu peguei, levantei do banco e fui embora. E aí depois o pastor falou, nossa, irmão, eu não te achei no final do culto. Eu falei, para mim não parecia culto aquilo, né? Então, olha só, se você já fez o nosso estudo do tabernáculo de Moisés, você vai perceber, irmãos, que Deus chega para Moisés e ele fala assim, Moisés, eu vou falar com vocês lá de dentro do Santo dos Santos, de cima da tampa da arca, do meio dos dois querubins ungidos. É de lá que eu vou falar para você falar com a nação. A gente sabe que a tampa da arca, chamada propiciatório,
Paulo vai falar que Cristo é o nosso propiciatório. Olha, no meio dos 2 querubins ungidos, a Bíblia fala que Deus tem as suas 2 testemunhas. Anjos, nós sabemos que são os mensageiros de Deus. Então eu quero comparar para você lá no Apocalipse com as 2 testemunhas que você que já estuda com a gente sabe que são judeus e gentios no corpo de Cristo. Ou seja, Deus vai falar com a sua igreja através de Jesus Cristo, né? Através dos ensinamentos de Cristo e utilizando as suas 2 testemunhas. E dentro da onde? Do Santo dos Santos. Ou seja, dentro de nós. Você sabe que o local santo e o santo de santo é dentro de nós. Nós somos uma espécie do tabernáculo de Moisés, onde o altar de sacrifício é o nosso corpo. Se você fez nosso estudo do tabernáculo de Moisés, você vai entender. Se você não fez, vou pedir para o Uber deixar um card para você aqui fazer sobre o tabernáculo de Moisés. E a Bíblia fala que Deus vai falar dentro de nós. Como você vai ouvir Deus falar, irmão? Se você toca a música no último volume, se você está no meio de uma grande gritaria, você não ouve o Senhor falar. E uma dica que eu quero dar para vocês, eu tenho encontrado formas de ter uma comunhão com Deus, geralmente nas madrugadas. Quem me ensinou isso foi o pastor Elias. As pessoas tendem a brincar, dizer que de madrugada tem menos concorrência, mas não é. Madrugada você não tem som, barulhos, nada que tire a sua atenção para com Deus. Então as nossas orações a gente começa sempre em silêncio para ouvir o que o Espírito Santo de Deus ministra na nossa mente, no nosso coração. E a partir dali a gente começa a orar pela igreja do Senhor. Eu até coloco aqui no final desse estudo, eu já quero antecipar, que eu tenho dado muito preocupado com a igreja, porque todas as vezes que eu tenho orado, eu tenho sentido muita angústia no coração, e quanto mais a gente estuda sobre a história da igreja, ela vai caminhando muito de forma superficial. Lá no Apocalipse a gente vê as 7 igrejas da Ásia e fica assustado com o que a gente vê, né, Yuber? Das 7 igrejas, parece que 5 estão recebendo repreensão, elas se sentem ricas, parece as igrejas de hoje, grandes templos, suntuosos, arrastando uma multidão de pessoas. E eu escrevo aqui também no finalzinho, nossos templos nunca foram tão cheios e as nossas vidas de intimidade com Deus nunca foram tão vazias. A gente vive num mundo de acesso a grande número de informação e nunca vimos pessoas tão ignorantes. A isso nós podemos chamar de geração TikTok, Uber? Sim, podemos chamar de geração TikTok, geração hiperconectada, né? Geração que também preza por uma liberdade muito grande, e a liberdade geralmente que essa geração preza é uma liberdade sem raiz, ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quero. E nós entendemos que o Evangelho nos libertou para seguir Cristo, nos libertou do pecado para seguirmos Cristo. E aí vem essa questão que muitas pessoas dessa igreja associam a experiência emocional com a ideia da experiência de Deus. Fala que é a mesma coisa. Se eu tenho uma experiência emocional, logo eu experimentei Deus. E isso não é bem verdade. O que você tem como experiência de Deus é o fruto que você dá. Por isso que Paulo fala do fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito que você gera é a sua experiência com Deus, é o seu testemunho à sociedade. Não o que você sente em si na hora do culto, mas esse fruto, esse frutificar. Por isso que João Batista ele vai falar, né? A árvore tem que dar bom fruto, né? A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E esse fruto é gerado como? Com a experiência com Deus. Esse fruto é que vai gerar a sua experiência com Deus, não o emocional em si. Amém. Irmãos, antes de eu compartilhar de novo aqui o e-book com vocês para a gente já finalizar esse estudo, qual o objetivo da igreja? Para que a igreja foi fundada? A igreja não é feita como local de evangelismo, tá? Mesmo que nós podemos utilizar a igreja para evangelismo. Ou seja, ela não é um objeto para atrair as pessoas e serem evangelizadas. É o contrário, a nossa vida é a vida de evangelismo. Jesus não falou assim, pega o templo e vai com vocês pregar. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós somos a igreja de Cristo onde nós passamos, ok? O id é para nós, não é para o templo. Então o templo não é um local de evangelismo. O templo, na verdade, é um local utilizado para nós estarmos em mesa de comunhão com os nossos irmãos, estudarmos a palavra de Deus. A nossa vida é quem deve evangelizar as pessoas através das nossas atitudes. Por que os nossos templos hoje em dia estão tão cheios? Pela carência e a necessidade daquilo que somente Deus pode dar. Você sabe que Jesus no seu tempo arrastou multidões, mas de verdade ele se retirava para Betânia. Nós vamos escrever um estudo sobre Betânia, que o irmão Gerson está compartilhando com a gente, e eu quero fazer uma adaptação desse conteúdo. Jesus veio de verdade falar com Jerusalém, mas Jerusalém todas as vezes reprovava Jesus Cristo, enchia a cidade para suas festas, né, para os seus momentos religiosos, grandes concentrações de pessoas, mas Jesus só achou verdadeiros discípulos em Betânia. Então nós vamos escrever sobre Betânia e Jerusalém.
E você vai ver que Jesus veio para Jerusalém, mas só encontrou figos mesmo em Betânia. Incrível que o nome Betânia significa figos verdes, né? Então é incrível. Jesus veio para a figueira que era Jerusalém, mas a figueira não deu frutos. E Jesus foi lá, encontrou frutos verdes em Betânia que não estavam preparados, e de lá Jesus incendiou o mundo inteiro através dessa pequena cidade. Então não são nossos grandes ajuntamentos. Eu e o Uber falamos aqui sobre transição geracional. Vamos deixar um card para você. Essa parece ser a síndrome de Nimrod, síndrome dos nossos tempos. Homens querem fazer o seu nome grande a despeito do evangelho de Cristo. Eles querem se ensoberbecer, fazem um grande ajuntamento, concentram pessoas num único lugar. E isso me dá medo, porque um homem com grande poder acaba se tornando um grande perigo. Esse poder precisa ser descentralizado, como Paulo fazia enviando Timóteo, Tito e tantos outros. Paulo entendeu o tempo que ele precisava era formar pessoas para enviar pessoas. As igrejas raramente enviam missionários, raramente. E raramente treinam pessoas, porque os grandes homens não querem compartilhar da sua glória com os pequenos. Eles entendem que a concentração de poder e a liderança precisa estar sobre a sua mão. Falamos até de uma igreja que não me vem na mente agora, Hilber, que ele pegou a sua igreja, que era uma mega igreja, e transformou em 5 partes. Você lembra o nome dele? Foi o Tim Keller. Tim Keller, ele falou assim que ele sentiu de Deus de quebrar a sua igreja em 5 partes, em 5 visões diferentes, para que não tivesse uma concentração de poder em um único homem. Eu achei aquilo incrível, porque nós estávamos escrevendo naquela semana um estudo sobre transição geracional. Nós somos apenas um pequeno mensageiro dessa tão grande mensagem. Nessa linha do tempo de 6.000 anos de história, a gente é uma poeirinha tão pequena, e tem homens aí se fazendo seu nome tão grande, fazendo a sua marca tão grande, a marca gospel, acaba se tornando uma grife, incendiando as pessoas, e nós, seres humanos, precisamos nos sentir participante de um movimento. Então a gente quer usar uma camiseta da Hilson, ou da Renascer, ou de qualquer outra que seja, a gente quer sentir participante daquilo, então a gente compra, entra naquele movimento, mas às vezes olhando assim a fundo essa questão do seeker sensitivity, será que nós não estamos apenas, não somos mais um daqueles cristãos que estão buscando o êxtase, sabe? Sentir que somos parte de alguma coisa. Eu creio que Deus fala no mais íntimo do ser humano através da razão e do entendimento. E é por isso que eu quero compartilhar esse trecho final aqui do estudo com vocês. Olha assim, eu coloquei, eles não querem se arrepender. Nós soltamos um estudo há pouco tempo falando há pecado no meio do povo. Quando Josué está orando, Deus fala, Josué, para a sua oração. Existe pecado no meio do povo. Vai tratar o pecado. E depois volta aqui. E nós falamos aí de Deuteronômio 28, das bênçãos e as maldições do Senhor. Somos amaldiçoados por Deus todas as vezes que estamos em desobediência. E desobedecer é a quebra da lei do Senhor. Lembra qual foi a última vez que você viu seu pastor pregar sobre juízo? Se você ler no livro dos profetas, você vai ver que todos os profetas falavam do grande e terrível dia do Senhor. Mas as igrejas de hoje resolveram pular esses trechos porque faz parte da antiga aliança, alguns têm algum outro tipo de argumento. E se você ler em Joel 2, 1, 2, vai dizer o seguinte, ó, tocai trombetas em Sião. Você que já estuda com a gente sabe que Sião é símbolo da nova promessa. Sinai era da antiga aliança, Sião é da nova aliança. Então ele fala, tocai trombetas em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Olha só, tocar trombetas, anunciar em alta voz, ok? Anuncie em alta voz, né, no meu santo monte, em Sião, ou seja, na igreja, na Assembleia dos Santos, anunciar em alta voz, perturbem-se todos os moradores da terra, o dia do Senhor vem, o dia de escuridade, densas trevas, nuvens e negridão. Ele está falando o quê? Para a igreja proclamar dentro das suas assembleias que o dia do Senhor vem. Ele está dizendo para você, pregue o juízo de Deus sim. Ah, mas Jesus não pregava. Mateus 25, 31 a 33, Jesus ainda fala que vai separar bodes de carneiro. Jesus sempre pregou, Hilber, sobre o juízo de Deus, mas os pastores do nosso tempo não têm pregado juízo, têm pregado um amor e têm transformado o pecado dos homens em algo mais romanceado. Essa é a exortação para os nossos dias. Louve a Deus, se reúna na igreja com seus irmãos, entenda que não é de sensações e estimulações que um crente vive, mas de uma fé, um firme fundamento que nos leva ao arrependimento e mudança de vida todos os dias, certo, Hilber? Certo, perfeito. E a gente vê que Joel ele faz essa conexão do dia do Senhor com o dia da expiação. E quando nós vemos na lei o dia da expiação, é um momento de grande angústia do povo, um momento que o povo tinha que apresentar os seus pecados para o sumo sacerdote ir lá expiar o pecado da Arca da Aliança e voltar com o pecado expiado. Então era um dia de aflição, um dia de angústia.
era um dia bem pesado para o povo de Deus, tanto é que depois a festa do tabernáculo era uma festa mais alegre, era uma festa mais animada, porque você estava com o pecado do povo expiado. Então, o Joel ele faz essa conexão com o dia do Senhor, mostrando que o dia de Cristo vai ser um dia pesado. O dia do juízo é um dia pesado, é um dia de reconhecimento de pecado, é um dia que o povo tem que saber o pecado que assola e tentar mudar pelo evangelho, né? Então, a gente percebe que quando Joel faz essa conexão do dia do Senhor com expiação, e Cristo faz também esse argumento lá em Mateus 25, a gente entende que é um dia pesado, é um dia de aflição. O juízo de Deus vem para aqueles que não se arrependerem. Amém, amém. Olha só, irmãos, eu quero compartilhar um último verso aqui com você para pedir para o Wilber. Eu acho que se algum pregador lesse isso nos nossos dias, talvez ele seria apedrejado. Olha só, Eclesiastes 7,4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Wilber, o que significa esse verso tão sábio de Salomão? Ele está dizendo que o coração daquele cara que é sábio, que é inteligente, ele está na casa do luto, das dores, do choro, do pranto, certo, Wilber? Mas o coração do tolo está na casa da alegria, saltitante. O que significa isso, Wilber? Certo, então, a gente percebe que o escritor, né, de Eclesiastes, ele vai falar que uma abordagem séria da vida baseada-se no luto, porque no luto você entende realmente as consequências. E como que a gente aplica isso para os nossos dias? Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, para a morte, entendemos que aquela cruz era para nós, e nós temos que nos matar todo dia, ou seja, nós entendemos que nós estamos pregados naquela cruz, ou seja, nós entendemos que o luto é a nossa vida diária, a gente consegue entender que o evangelho é um evangelho de arrependimento. Eu entendo que aquela cruz é para mim, que eu me mato todo dia, por isso que eu estou em luto, e assim eu sou salvo, que eu consigo entender, eu consigo fazer um panorama geral da minha vida e falar, nossa, cara, esse pecado aqui eu tenho que mudar ele por Cristo. Nossa, o Espírito Santo está me ajudando aqui a ter esse caminhar, a me livrar desses pecados, desses problemas que eu tenho. O Espírito Santo está aqui me auxiliando. E eu entendo que agora eu estou pregado naquela cruz, ou seja, eu estou de luto, enquanto o tolo vive na festividade, né? Vive nessas experiências sensoriais, nessas experiências emocionais. Tudo pode, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou em festa, e não entende que aquela cruz era para todos nós e que nós estamos pregados lá agora com Cristo. Aí não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Meus desejos estão mortos todos os dias, meus desejos estão em luto todo dia. Amém. Irmãos, é isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que a sua vida de intimidade com Deus, ela não pode transpor a uma vida de sensações e emoções. Então tenha o seu individual com Deus, ore ao Senhor, procure. Nós vivemos um tempo em que os templos estão cheios, mas a vida do crente nunca foi tão rasa com o Senhor, né? Eu já vi uma frase de Anderson Silva, e aqui, não só porque eu cito a frase dele, eu estou homologando aquilo que o Anderson Silva faz, tá? Mas eu tô dizendo assim, eu gosto de algumas frases dele que ele diz assim que nós somos tão extensos quanto um oceano, mas tão rasos quanto uma piscina. E eu também comparei aqui que nós nunca vivemos um tempo de tão grande informação, nós estamos na era da informação, mas a gente parece que está formando pessoas cada vez mais ignorantes ou débeis, né? Por isso que a gente deu o nome de TikTok, porque as pessoas passam o tempo fazendo dancinha, fuçando no Instagram para ver a vida das pessoas, procurando coisas que são passageiras, em vez daquilo que é eterno. Raramente vemos uma pessoa pegar um vídeo, se edificar, estudar a palavra de Deus, se informar mais, para que ele tenha conhecimento para sobreviver, tanto no tempo que nós estamos passando, quanto nos dias maus que ainda temos à frente. Amém? Esse estudo que a gente gostaria de fazer com você, continue indo para a sua igreja, louve ao Senhor, sim, sinta as suas emoções, sim, mas não seja movido por aquilo que você sente, mas pela razão e pelo conhecimento da palavra de Deus. E lembre-se, Deus fala no Santo dos Santos, Deus vai falar no seu íntimo, dentro do seu maior íntimo, lá dentro do seu coração e da sua mente, através da razão. Deus não é o Deus irracional, e a nossa fé não precisa ser irracional. Caso você não tenha feito um estudo nosso sobre fé inteligente, vamos deixar um card aqui para você, e lá no nosso site também tem um curso de apologética, que é defesa da fé. A sua fé não precisa ser irracional. Muitas pessoas falam, fé tem que ser irracional, você não enxerga as coisas da fé, muito pelo contrário.
Deus tem uma fé racional para você, vai lá estudar sobre os manuscritos da Bíblia, sobre Jesus Cristo, você vai entender muito do que a gente falou lá no passado, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.